Estamos de volta com a Confraria do Ideal Outdoor. E os nossos convidados hoje são o Helder Madeira, coordenador executivo e instrutor da Outward Bound Brasil, parceira da TV Ideal no projeto, o Wilson Lourenço, da Compass Desenvolvimento Humano e Empresarial, que foi um dos consultores do programa, analisou os executivos durante os desafios do time azul, e a Ana Paula Saião, profissional de relações públicas, que atua em eventos corporativos e que fez parte da equipe vermelha. Temos também o Thiago Gatti, gerente de projetos em consultoria logística, membro do time azul. Wilson, em geral, os treinamentos que vocês dão nas empresas são para equipes de pessoas que já se conhecem, que trabalham juntas, né? Aqui, no caso, vocês tiveram que lidar com pessoas diversas, né, vindo de mundos diversos, né? Isso foi interessante para o treinamento? É interessante porque eles vão, através das atividades, colocarem um pouco do que pensam. E nem sempre as garras aparecem, né? Então, é interessante que numa das atividades era notório algumas pessoas querendo um determinado norte, né? O norte deles, e outras querendo outra. Então, dentro do mundo empresarial, eles discutiriam mais isso, para encontrar de fato. Na atividade outdoor, grupo rapidamente, facilmente, ok, então eu aceito, vamos por esse caminho. Então eu diria que o envolvimento ele é menor, mas não deixa de ser um aprendizado, porque as pessoas também estão querendo ouvir a contribuição do outro para efetivar em competência na atividade. Helder, o que você acha? É mais produtivo? Porque eu estava aqui pensando, quando as pessoas já se conhecem, tem aquelas birras, né, dentro da empresa, ou o contrário, né, tem a reverência em relação ao chefe, e talvez com pessoas novas, desconhecidas, há uma generosidade, uma maior condescendência, aceitar o outro, né? Isso, no final, é bom ou é ruim para o treinamento? Isso acontece nos treinamentos mais curtos ou nos primeiros dias dos treinamentos mais longos, essa condescendência e tal. Mas a tendência, à medida que essa convivência vai se intensificando, fatalmente vão surgir os conflitos. Com relação a ser bom ou não, num programa mais curto, a gente pode às vezes induzir para que os conflitos surjam mais rapidamente e desses conflitos você trabalhar. Então é difícil dizer se é bom ou não, depende realmente de que competências, do que você quer trabalhar com aquele grupo. Uma coisa que eu acho importante nisso é o seguinte, quando você não conhece as pessoas e não tem esse envolvimento, tem o lado bom também, porque apesar de a gente estar com as câmeras, a gente não tem esse convívio. Então muitas vezes você é muito mais você, mesmo estando sendo filmada, do que você é num grupo, onde você está defendendo seu trabalho, onde você tem que se relacionar com essas pessoas, que você muitas vezes vai precisar da aprovação delas para algumas coisas. Então, você estava falando, eu estava aqui pensando, não sei até que ponto a gente usa mais máscara a hora que está dentro da empresa ou a hora que está querendo mostrar para os outros quem você é, enfim, num reality show. Eu acho que são situações diferentes e as duas são legais, as duas são diferentes, as duas têm o lado legal. O lado você bom. Diz o componente da câmera. Sim, porque da câmera todo mundo te fala, mas você estava sendo filmado, você quis ser você ou não quis ser você, mas quantas vezes a gente é a gente mesmo dentro da empresa? Né? Muitas vezes lado, não, né? Eu acho que a natureza do desafio, um desafio que exige que você se concentre na tarefa, você acaba se esquecendo de que tem uma câmera perto de você. Sim. E aí é isso que eu quis dizer no início, que aí caem as máscaras, porque você não consegue controlar o tempo todo. E na empresa, às vezes, você mantém a máscara por mais tempo, porque tem outras coisas envolvidas. Sim. Né? Acho que o Paulão tinha uma pergunta. Eu queria perguntar para o Helder. Helder, como que é o treinamento com diretores, presidentes de empresa? Aqui em off, todo mundo quer mandar? Às vezes acontece. Às vezes acontece de você ter um determinado desafio. Um exemplo é não posso antecipar. Mas há determinados desafios, sim, que você, com muito cacique, você detona o processo. E antecipa, eles se precipitam e destroem
antes de conseguirem resolver de forma adequada. Acontece sim. Agora, Helder e Wilson, falando de situações bacanas, pontos altos em treinamentos dos quais vocês já participaram, alguma história emblemática que vocês pudessem compartilhar aqui com a gente? Não precisa citar o nome da empresa. Eu vivenciei uma que o foco, até pegando a observação do Paulo, o trabalho que ele estava fazendo era de planejamento estratégico. E com todo o board da companhia, toda a diretoria, e estava se decidindo algumas estratégias organizacionais. E 2 elementos não estavam muito confortáveis em efetivar, em validar aquela estratégia. Depois nós fomos explorar o que era. Na verdade, ele manifestou que existiam interesses pessoais envolvidos. Cada um estava pensando em se aposentar, outro estava pensando em ter uma vida mais tranquila dentro da empresa e outro queria fazer a empresa crescer. Aí tivemos que interromper o planejamento estratégico, lógico, eram visões diferentes, mas também tem um problema de relacionamento entre eles. E aí precisou fazer um trabalho em equipe, onde todos esses interesses, esses sonhos, essas diferenças entre eles pudessem ser trabalhados, para depois a gente retomar com outro foco, que não era a equipe, e sim a estratégia da organização. Ana Paula e Thiago, vocês recomendariam a participação para outras pessoas no programa depois da experiência? Sem dúvida. Pode fazer que vale a pena. Com certeza. É uma experiência muito legal e muito diferente. O Helder ficou quietinho, não contou pra gente qual experiência emblemática aí que você tenha vivido com alguma empresa. É uma pergunta difícil, até porque não existem 2 programas iguais, a gente já fez centenas de programas, mas há situações, às vezes, até delicadas até. Às vezes você, por exemplo, recebe um briefing que determinada equipe está desunida, está ansiosa, se sente insegura e tal e tal. Aí você recebe aquela equipe, começa a trabalhar a equipe, estrutura todo um programa bem bacana e você percebe que a equipe não tem nada de ansiosa, não tem nada de insegurança. O que tem muitas vezes eles estão loucos da vida com a liderança, com a alta liderança. E aí você então precisa fazer um trabalho para a alta liderança. E já aconteceu. A partir dessas percepções, porque a gente faz um relatório ao final. E a alta liderança aceita numa boa? Não paga depois. Não, já aconteceu de aceitar sim e de fazer um trabalho. E aí, porque para toda transformação dentro da empresa é importante que a alta liderança compre essa transformação. Tem que partir de cima. E às vezes ela não percebe que precisa ou não compra a ideia. Então essa foi uma oportunidade que a alta administração teve de perceber uma situação que ou não via ou não queria ver, mas assumiu. Eu tive uma experiência, agora ouvindo o Helder, onde que a liderança sugeriu o trabalho em equipe como que se o problema fosse deles. Eu falei, mas vocês não vão participar? Não, nós não precisamos. Eles é que têm que resolver o problema. E não dá para falar em equipe sem que você envolva todo o corpo. E aí tiveram que repensar e, de fato, envolver a liderança para a solução. Ana Paula e Thiago, vocês já tiveram a oportunidade de colocar em prática o que vocês aprenderam, enfim, o que vocês trouxeram dessa experiência lá no SPA? Sim. Na sua vida profissional, pessoal? Eu acho que em todos os sentidos, né? A gente viveu essas experiências e você cai em algumas fichas, umas do lado pessoal, outras do lado profissional, e você vai somando essas experiências. Eu acho que sempre traz mudança. E você, Thiago? Já também, pessoal, é profissionalmente, porque o que muda lá é o Thiago, né? Não é o Thiago 1 ou o Thiago 2. Me tornei mais sensível aos anseios dos outros, né? Acho que todo mundo sempre espera alguma coisa, né? Eu tento não ser assim, mas as outras pessoas são. Então eu não interagia bem com essa diferença. Eu me preocupei mais em entender como os outros me veem e o que eles esperam, para agir mais de acordo. E a gente falou pouco, networking foi bom? O que vocês conseguiram assim, se relacionar com outras pessoas, fazerem amigos, contatos? Sim, foi bom. As 20 pessoas que estavam lá, eram 20 executivos, eu acho que com um bom nível profissional também, né? Então, todo mundo trocou cartão,
né? E aí não tinha time, né? Não tinha time, nós continuamos conversando por e-mail, fui visitar o Rodrigo Ferraz depois também, fomos bater um papo, enfim, tá dando continuidade aí. Nossa confraria, infelizmente, está chegando ao final, né? Foi super interessante conhecer um pouco dos bastidores desse programa, né? Eu queria agradecer aí a presença de vocês, brindá-los de vocês. Ao sucesso de todos. E se você aí de casa ficou curioso, interessado em tudo que vai rolar no Ideal Outdoor depois dessa conversa, não perca então a estreia no dia